Os amados Cris e D tocaram num ponto capital, que é buscarmos pessoas que nos orientem, que estejam, ou pelo menos, se a gente dizer assim, essa pessoa não tem condições de me orientar, ou pelo menos não tem condições de me orientar em todas as áreas. Cris também falou sobre isso, de áreas em que nós podemos ser referencial para alguém. Em outros departamentos nós buscamos pessoas que possam nos auxiliar, catalisando, ou pelo menos facilitando, se não chega a ser propriamente uma catálise, do processo de crescimento, mas abrindo portas, sugerindo onde introduzir uma certa chave na fechadura, etc. Devemos procurar essas pessoas. Vejamos como acontecem os governos das nações. Quanto mais evoluídas as nações, mais existe um sistema, um Estado de direito, com poderes se fiscalizando reciprocamente, com parlamentos poderosos, com poder executivo diminuído, exceção feita aos Estados Unidos principalmente, mas mesmo lá vocês veem, quando a Suprema Corte estabeleceu alguma coisa, como o casamento interracial nos anos 70 foi autorizado, ou quando, se não me engano foi nos anos 70, desculpem que não me deu muita segurança, mas é fácil pesquisar isso. Assim como agora, recentemente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento igualitário, ponto. Então, os parlamentos, grupos de pessoas que debatem juntas ou em conjunto e ali definem o que seja melhor para a nação, o mesmo nós podemos fazer em relação a empresas, organizações, sejam privadas ou públicas, em que as reuniões a que Cris fez referência servem para isso também, para que nós possamos pensar em conselho. No plano superior, sempre eles pensam, definem, decidem coisas importantes em conselho. Façamos isso. Às vezes as pessoas fazem involuntária, inconscientemente, mas por intuições fortes do bem. Esse involuntário inconscientemente do bem, porque a gente pensa que tudo que é involuntário inconsciente é do mal, não é? O self por trás. A pessoa busca a orientação de pessoas mais velhas na família, pessoas abalizadas entre os conhecidos, para dar orientações. Mas quando nós procuramos alguém, um grupo de pessoas, para compor um conselho conosco, compor um parlamento para decisões importantes nas instituições em que laboramos, nos departamentos de empresas ou repartições públicas, a que dediquemos os nossos esforços profissionais, etc., tenhamos cuidado de, sem dúvida, precisamos de pessoas que estejam dispostas a falar quando julgam que nós cometemos algum excesso, num sentido ou no outro, cometemos um erro. Sejam francas, mas tenhamos cuidado com as pessoas que têm uma disposição especial a apontar os defeitos alheios e que se posicionam como conselheiros voluntários e que, na verdade, não são pessoas preparadas para isso, são pessoas apenas maldosas, são pessoas que apenas, como psiques de urubu, procuram carniça, onde, às vezes, quase não há carniça, há muita carne boa. Então, a pessoa que é boa conselheira, o bom orientador, o bom amigo, vai ver tanto os nossos lados positivos e parabenizá-los, como os nossos pontos negativos. Vai nos elogiar pública e em privado, tanto quanto nos fazer apontamentos menos felizes. E, normalmente, muito mais elogios e parabenização e motivação, porque é uma pessoa que nos quer o bem. E porque a questão da repreensão e do alerta é uma coisa delicada, a gente não pode fazer todo o tempo, não pode fazer com muita frequência, senão as pessoas começam a se fechar. Isso se faz com crianças, com adultos, no mínimo a mesma coisa. Então fiquemos alertas para não imaginarmos que uma pessoa que esteja disposta a apontar os nossos defeitos, apenas por isso seja nossa amiga. Existe esse perfil, e não é raro, de pessoas bem dispostas, controladoras, abusivas, autoritárias, invasivas, que fazem isso com muito gosto e um gosto egóico, muitas vezes malevolente, e obsessores fazem isso, encarnados ou desencarnados, só apontar
falhas. Quem só aponta falhas é uma força do mal. Quem só bate, são pessoas que abatem a nossa autoestima, são pessoas que nos desmotivam. Atentemo-nos. Ficar um pouco triste porque recebeu a repreensão de um professor, de uma vovó amorosa, de uma mãe que nos repreendeu com justiça, com juízo, excelente, uma tristeza construtiva que nós aplicamos aquela tristeza para poder reformularmos nossas vidas. Ótimo isso, mas nós transformarmos essa experiência numa sistemática, viver sempre desanimado, triste por causa de alguém, não, isso é muito, muito, muito errado. A pessoa tem que equilibrar tanto os estímulos positivos com as críticas necessárias. Um beijo no coração de todos e todos, está no nosso tempo.